Questãozinha de dinâmica que você tanto gosta. Uma esfera homogênea de material pouco denso, com volume de 5 centímetros cúbicos, está em repouso completamente imersa em água. Uma mola disposta verticalmente tem uma de suas extremidades presa ao fundo do recipiente e a outra extremidade à parte inferior da esfera. Então a esfera está presa, né, nesta mola. A gente consegue ver o desenho aqui, né? Então está a esfera presa na mola e a mola está presa ao fundo. Beleza? Conforme a ilustração, por ação da esfera, a mola foi deformada em 0,1 centímetro. Perceba que ele está me dando aqui os valores em centímetro, e não tem problema, a gente pode usar esses valores em centímetro, já que a resposta final também está aqui, ó, em centímetro, né? Newton por centímetro. Então, tranquilo para nós. Vamos usar em centímetro mesmo, tá? Em relação ao seu comprimento, quanto não submetida a nenhuma força deformadora, considera a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico, a aceleração da gravidade como 10 e a densidade do material, que a esfera é constituída, como 0,1 gramas por centímetro cúbico. Então aqui nós temos a densidade do material. Isso daqui nos permite calcular a massa que esse material tem, tá bom? Então vamos lá. Densidade do material é 0,1 grama por centímetro cúbico, ok? E o volume do material é de 5 centímetros cúbicos. A grande sacada dessa questão é você conseguir colocar todas as forças dentro do sistema. Então a gente tem aqui o empuxo. A primeira força que a gente vai pôr aqui é o empuxo, porque se está na água, está dentro do fluido, existe a força de empuxo. As outras duas forças importantes para nós aqui vai ser a força peso, que a esfera tem aqui, né, puxando ela para baixo. Então, o peso da esfera. E do outro lado, a gente tem também a força elástica, porque se o empuxo está puxando a bolinha para cima, a força elástica tenta fazer com que essa mola volte, beleza? Então, força elástica. Então, a peso e a elástica aqui, elas estão servindo para anular o empuxo. E se o sistema só deformou 0,1, não mais do que isso, é porque agora o sistema está inerte, né? Ou seja, isso aqui está em inércia. A força resultante sobre esse sistema já é igual a zero. O que nos indica que o empuxo, né, ele é igual à soma do peso e da força elástica. Afinal, se elas estão anulando o empuxo, é porque as duas juntas conseguiram somar forças e combater, né, e eliminar o empuxo. Eu falo assim, parece que elas têm vontade própria, né? Só uma brincadeira à parte, tá bom? Então, estamos falando aqui que o empuxo é igual à soma da força-peso com a força elástica. Beleza? Um pouquinho para cá. Eu tô saindo da câmera, né? Eu tô gordo, galera, que a cadeira até deu uma chorada aqui quando eu arrastei. Bom, se empuxo é igual a força-peso vezes força elástica, vamos trocar as fórmulas. O que é empuxo? Empuxo é ρ v g, aonde ρ é a massa específica, v é o volume submerso e g é a gravidade. Beleza. Peso é massa vezes gravidade. Então eu posso trocar aqui o peso por massa vezes gravidade. E a força elástica, vou colocar cada um numa cor aqui, ó, força elástica. Tá sendo somado aqui. A força elástica é K vezes ΔX, ou seja, é o coeficiente da mola vezes a deformação. E é exatamente esse coeficiente que o exercício está nos pedindo. Então nós temos que trocar todos os valores que estão aqui, manter só o coeficiente como incógnita. A maioria deles nós já temos mesmo. Ó. A deformação aqui é 0,1. A gravidade é 10. Okay? Não posso cortar essa gravidade com essa. Não é possível fazer isso. Por quê? Porque tem uma soma aqui. Okay? A soma impede você de fazer esse corte. Se fosse multiplicação, aí beleza, podia cortar os dois lados. Porque na verdade, quando a gente corta, você está passando a gravidade dividindo. E aí tem um cara multiplicando em cima, divisão, dá 1. Basicamente é isso. Aqui não, tem uma soma, não posso fazer. Se eu tivesse gravidade em todos os termos, por exemplo, tivesse uma gravidade aqui também, aí sim eu poderia cortar os três valores, porque aí o termo aparece em todas, né? Não é o nosso caso. A massa do objeto nós não sabemos, e é para isso que ele nos deu a densidade, a gente vai ter que calcular essa massa. E do lado de cá, nós temos a massa específica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, ok? Vezes o volume submerso do corpo, que é os 5 centímetros cúbicos, gente, porque ele está inteiro dentro da água, olha só. A esfera inteira aqui, ó,
está dentro da água, então não tem discussão sobre o volume submerso. O volume submerso é o volume da esfera como um todo. E depois nós temos gravidade. Gravidade aqui, então, é 10. Então, a única coisa que está faltando é essa massa aqui. Vamos calcular ela? Olha, se eu tenho densidade e volume, a gente pode calcular a massa utilizando a fórmula de densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, eu vou pegar aqui, no lugar da densidade, vou colocar 0,1. No lugar da massa, eu vou colocar m. E no lugar do volume, eu vou colocar 5. E aí, basta eu multiplicar 5 por 0,1. E eu tenho, então, uma massa de 0,5 gramas. Está aqui a massa da nossa esfera, beleza? Meio grama. Bom, beleza. Aqui dá para fazer de cabeça também, né? Muito aluno faz de cabeça. Ele fala assim, professor, se é 0,1 grama para cada centímetro cúbico, se eu tenho 5 centímetros, eu vou ter 5 vezes esse valor. Ótimo, dá para fazer também. Estou colocando aqui na expressão para ficar bem claro, né, que a forma de densidade resolvia. Bom, achamos ali então o valor de 0,5. Vou colocar ele aqui dentro. Ó. Opa, estou com a marca-texto. Tira a marca-texto. 0,5. Beleza. 0,5 vezes 10 dá 5. Aqui eu vou ter 0,1K. Do lado de cá eu vou ter 50, né? 1 vezes 5, 5. 5 vezes 10, 50. Esse 5 eu passo subtraindo. Então, eu vou ter 50 menos 5, 45. 45 igual a 0,1K. Vou passar o 0,1 agora dividindo. Nós teremos, então, vou até fazer aqui embaixo. 45 dividido por 0,1 igual a K. Quando nós dividimos por 1, em tese você manteria o número, né? Como ali eu tenho 0,1, vai acabar aumentando uma casa decimal. Então, nós teremos a constante como 450 newton por centímetro. Beleza? Então, está aqui a minha resposta da constante elástica, 450 newtons por centímetro. Beleza? Resposta letra D. Espero que você tenha entendido a resolução dessa questão. Não é uma questão tão complexa, né? Não é uma questão tão difícil. Opa, gente, peraí. Peraí. Eu não posso usar a massa em gramas aqui, não. Eu tenho que usar essa massa em quilos. Por que eu tenho que usar em quilos? Porque por mais que eu esteja usando as coisas em centímetros, a força está em newton. E para a força estar em newton, eu preciso que a massa esteja em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. A gravidade nós usamos em metro por segundo ao quadrado, usamos 10, né? Mas a massa tinha que estar em quilograma. Então esse meio aqui, esse 5, desculpa, que eu coloquei aqui, essa 5 gramas, ela tem que ser em quilo. Então, na real, isso aqui seria 5 vezes 10 a menos 3. Então não vai dar legal, não. O que vai acontecer? Se eu coloco essa massa aqui em quilograma, a gente vai ter o seguinte. Eu vou passar para o lado de lá esse valor. Ok? Se bem que a densidade ali está em... Ih, gente, acho que deu ruim, hein? Eu tinha que transformar tudo antes de colocar na fórmula. Que tristeza. Vamos ter que transformar tudo. Porque a densidade aqui está em gramas também, né? E essa grama da densidade, ela é importante. Porque aí eu vou ter gramas com gravidade. Para isso aqui da Newton não vai funcionar. Tá? Então, em tese, o que eu faria aqui, né, nessa situação? Poxa, eu esqueci de passar a grama para quilograma. O que eu preciso fazer para consertar isso, né? Bom, o que eu preciso fazer, já que eu usei tudo em grama, é pegar esse valor, porque esse valor aqui não está em newton ainda, né, e dividir por 1000. Porque para passar de gramas para quilograma, eu divido por 1000. Então, se eu dividir por 1000, eu conserto a minha proporção e deixo o valor correto, de 0,45 newtons por centímetro. Aí daria bom. Fechou?